Fala galera, Laerte Viana na área, mais uma vez Alexandre Pantoja aqui ao meu lado. Como vocês já conferiram, e quem não conferiu tá perdendo, a primeira parte do bate-papo com o Pantoja tá no ar, eu joguei nos últimos dias, conferem lá porque ficou bem legal, falando sobre o crescimento da sua imagem no Brasil, valorização, ou a falta de em alguns certos momentos, tá bem legal para vocês conferirem. Aqui, Pantoja, Joshua Van, UFC 323, último pay-per-view da história do UFC. É um garoto extremamente talentoso, mas acabou de chegar, né? E é bem jovem, só 23 anos. Você considera que ele já está pronto para ser alçado a esse posto? Ou, de repente, tiveram que acelerar porque você basicamente já limpou a categoria inteira? Olha, falando do Josh, se tivesse que acelerar ele, teria que ser antes da luta do Royval, né? Então, depois que ele faz a luta com o número 1 contender e ganha de uma forma muito... Foi um lutaço, né? Por mais que eu tenha achado que o Royval estava ganhando ali nos últimos 30 segundos, e aí tomou um knockdown ali, eu acho que o Josh Van roubou ali a cena ali e vai fazer bem para a categoria, cara. Eu acho que a gente, né... Eu tenho feito um trabalho muito bom ali. Acabei com o número 1 e o número 2, que foi o Moreno e o Royval, né? Veio o Erceg, que era o número 10. Ganhei também, trouxeram o japonês, veio o Kaikara France, então eu acho que é um momento muito bom para você trazer um nome como o Joshua Van. Eu acho que tá dando um hype muito legal esse combate com ele. E eu já acompanhava ele antes, eu tava vendo algumas lutas dele e sempre me empolgou ver ele lutando, um lutador que luta pra frente. Ele é um caçador como eu, cara. Ele gosta de lutar, ele gosta da briga, ele gosta do sangue, ele gosta de expor o adversário dele, né? E fez lutas boas, duras, com adversários bons. O adversário mais difícil dele realmente foi o Royval, que era o número 1. E para mim é um dos melhores da categoria também, o Royval. Fez uma luta muito boa. O Royval, para mim, cometeu alguns erros, mas que, cara, eu como lutador, atleta, todo mundo já conhece o meu mindset. Eu jamais vou pensar que o Joshua Van não tá pronto, ou ele tá novo, porque eu quero deixar a minha cabeça muito alerta, porque é um adversário realmente. Se a gente acha que ele é novo para estar lutando pelo cinturão, eu penso que ele é novo, ele tá com gás, ele tá com vontade, ele tem tudo a favor dele, né? Eu acho que se alguma coisa eu tenho a meu favor é que eu tô mais maduro, né, cara? Eu acho que eu venho numa crescente, né? As minhas últimas duas lutas falam muito sobre isso, né? As últimas duas lutas com o Kai Kara France, Kai Sakura, eu acho que tive uma melhora muito boa, cara, uma performance muito boa de que mostrar que eu sou realmente, eu quero ser campeão, eu quero buscar ser campeão novamente. E eu acho que essa luta do Joshua Van vai ser muito importante para esse meu, para concretizar o que eu venho buscando. A gente está falando sobre idade. Existe um velho rumor que agora já não é mais tabu, mas que só você e o Volkanovski, né, nessas categorias mais leves, venceram uma luta por título, categoria de 70 quilos para baixo, né, tendo mais de 35 anos. Você acabou de completar 35 anos agora em abril. A questão da idade é algo que te preocupa a curto prazo, Pantoja? Você nem pensa nisso? Olha, sincero, nem paro para pensar, sabe? Como eu falei, eu venho numa crescente muito boa. Hoje em dia, eu tenho um cuidado muito maior com o meu corpo, com a minha alimentação. Hoje em dia, eu tenho pessoas que vêm aqui na minha casa cuidar do meu corpo, terapia, eu vou na fisioterapia. Dinheiro não é mais um problema, eu posso investir em mim mesmo, em suplementos, em fisioterapeuta. Então, cara, eu não tô sentindo esse peso, eu tô me sentindo muito melhor do que antes, com muito mais maduro, sabendo, mais inteligente. Eu me vejo mais maduro, mais consciente. Eu já luto há 20 anos, então eu às vezes não preciso treinar tanto quanto um cara que tá chegando, talvez quanto o Joshua Van precisa treinar jiu-jitsu, porque se eu treinar 1 hora de jiu-jitsu equivale a 3 horas do que ele vai treinar, entendeu? Então eu tô sabendo usufruir melhor da minha idade, da minha maturidade. Então, eu acho que a idade pra mim tá sendo boa. Tô mais maduro, tô mais consciente, tô dando prioridade pro que tem que dar prioridade, tento não errar, né? Tenho pessoas muito boas ao meu lado. Eu acho que uma coisa que eu tenho feito muito bem há muitos anos são as minhas escolhas, escolher quem está bem ao meu lado, que é o Parrumpa, é o Macarrão, é meu treinador, Isso faz preparador físico, sem sombra de dúvida. Então, te respondendo bem friamente agora, depois de ter falado tudo isso, não, cara, a idade só me melhorou, sabe? De fato, as atuações, as últimas foram melhores do que as primeiras pelo cinturão. Então, a curva só está indo para cima, né? Pelo menos o que tem sido apresentado. O fato de, agora um assunto que você já está cansado de falar, chato pra caramba, mas que é necessário, porque quando tivemos os dois anúncios,
Foi o que a Não, gente mais e viu. botaram na mesma dia, né? Os Exatamente caras por estão isso. querendo alguma coisa com isso aí, né? Esse é o gancho que eu tô querendo, é exatamente esse o gancho. Você Tô e o Merab, pronto. pela primeira vez, vão fazer as duas lutas principais do mesmo card. Peso mosca, peso galo, Uhum. dois campeões dominantes que já varreram a categoria. Se os dois vencerem, muda alguma coisa na sua ideia de repente, pô, tá na hora dessa super luta, que é o que todo mundo quer ver. Parece que até o UFC, né, tá fazendo isso, não sei se propositalmente, mas se for uma coincidência, é uma baita coincidência. Sim. Muda alguma coisa, finalmente, se nesse final de ano os dois tiverem os braços levantados? Primeiramente tem que vencer minha luta, muito focado, né? Sim, claro, sem pular Mas aí etapas, você claro. viu o Merab, né, cara? Que cara sinistro, né, brother? 4 Bizarra a lutas pro história. cinturão no ano, tirando os adversários pra nada, performances muito diferenciadas, né? Cara, que luta difícil, cara. O Merab, pra mim, é um dos maiores atletas do UFC. O estilo de luta dele é muito difícil de você. Porque ele é um cara pequeno para a categoria dele, muito forte, então o centro de gravidade ajuda ele, o estilo de luta que faz. Cara, eu tive há pouco tempo em Las Vegas, um mês assim, e ele tava lá, eu dei uma brincada com ele. Cara, o cara não para, sabe? Forte pra caramba. E ainda bem que eu vi essa entrevista dele, ele falando que talvez desceria pro peso. Eu falei, irmão, o que eu mais quero é que ele tente isso, velho. Porque, realmente, para subir de categoria seria muito mais difícil para mim, cara. Teria que fazer todo um trabalho de peso, né? Porque parece que é pouco, mas 10 pounds é muita diferença pra gente como atleta, entendeu? Teria que É fazer um porque tem que preparo. subir de maneira saudável, né? Não é só ganhar quilos, né, na balança. Não, e aí, tá. Vai que, né, tudo dá bom, eu ganho dele, e aí? Agora você tem outro adversário, você vai ter quem para enfrentar agora? O Mar, vai ter depois o Petr Yan, tá ligado? Então, calma, entendeu? Mas aí eu vi uma parada dele falando que talvez ele desceria. Então, porra, aí meus olhos ficou assim, ó, desce, irmão. Porra, o que eu mais quero. Pra mim seria incrível, cara. Aí, sem sombra de dúvida, lutaria sorrindo com ele descendo pra minha categoria. É o que eu falei, cara. Se ele bater 125, qualquer ser humano na face da Terra, eu luto. Mas realmente, para ir para 135 é todo um trabalho diferente. A gente viu o Davidson Figueiredo indo muito bem, né, no começo ali, nos peso galo, venceu muito bem agora no sábado também. O Davidson sempre se mostrou um cara muito pesado para a categoria do peso mosca, né, muito forte, desproporcionalmente. Ele tem uma força, realmente, o Davidson é muito forte. Ainda acho que o Davidson tem que lapidar mais, tem que buscar um treinamento mais profissional ainda. Como eu vi uma reportagem dele falando que ele tem que sair um pouco de Belém para treinar em outros lugares, é muito importante estar fora da zona de conforto. Mas eu falo também de mim, cara. Eu acho que para subir de categoria tem que agir com muita calma. Mas se fosse para pegar ele descendo de categoria, para mim, ó, mamão com açúcar, irmão. Você acha que no peso galo a diferença física, desvantagem física, mesmo que faça toda a preparação, demore, sei lá, 6 meses, 7 meses só para isso, seria muito grande em relação ao pessoal da divisão de cima? Sem Ao sombra de Merab dúvida. especificamente Então, falando, né? uma coisa que você já deve saber acompanhar, né? Porque você está muito na interna, mas o pessoal que ainda não sabe, quanto mais leve, mais diferença de peso é gritante, entendeu? Então, tipo É assim, proporcional ao corpo, né? exato, pro Tamanho, peso né? mosca, pro peso galo, 10 pounds não parece que é pouco, porque se a gente botar o Merab, o Tupura, que saiu ali da 145 e foi para 155, talvez ali não seja uma diferença tão gritante, que é um peso um pouco maior. E assim, subindo, vai diminuindo essa proporção. Por isso que a gente tem uma diferença de categorias grandes lá em cima. Mas quando o peso é mais baixo, realmente tem uma diferença muito grande de massa muscular, de preparo. Porque a gente está falando de 10 pounds. 10 pounds é como se fosse ali quase 5 quilos, né? Não chega nem a 5 quilos. Sim. Mas o cara em off é 20 pounds, então é 10 quilos de diferença minha e do Merab. E 10 quilos, a gente tá falando de massa magra, né? A gente tá falando de um corpo atlético, o cara no shape. Porra, é muita diferença, né?
Pausa rápida para te lembrar que sábado agora tem o UFC em Abu Dhabi e Walter Walker e Jailton Malhadinho estarão em ação e os dois são bem favoritos. Tem também Tom Aspinall defendendo o cinturão dos pesados com enorme favoritismo contra Ciryl Gane e duas brasileiras disputando o cinturão peso palha, Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, e a Mackenzie é favorita. Todas essas e outras odds estão lá no site da Stake, você pode dar o seu pitaco usando o cupom LAERTVIANA, não fica de fora porque esse card tá interessantíssimo, tem cinturão em jogo. Lembrando que para você jogar tem que ser maior de 18 anos e tenha responsabilidade e utilize somente aquela grana que não vai te fazer falta. Então já sabe, se for dar o seu pitaco lá na Stake, não esqueça de usar o cupom LAERTVIANA para poder participar. Só para a gente finalizar essa questão, você que é um cara que se expressa muito bem, tem uma leitura boa sobre o mundo da luta, o que fazer para parar o Merab? Tirando essa questão física, né? Mas o que fazer? Porque, porra, parece um demônio georgiano, eu falei. O cara não cansa, e aí ele deu até uma entrevista falando, eu não faço preparação física porque isso me deixaria cansado. Não sei se ele quis tirar uma onda, mas se for verdade, é um abençoado, né? Teve esse dom divino de estar com a estamina sempre cheia ali, porque é muito difícil você vencer um cara que tá o tempo inteiro na sua cara, né? Pressão, ele consegue promover o caos sem perder o ritmo. Isso é muito raro nesse esporte. Como brecar um cara desse, e ainda mais com esse jogo dele, né? Que é de travar, amarrar e tudo mais. Então, Lert, é aquela parada que eu falo da teoria do Big Bang. Eu acho que serve para várias coisas. Essa parada que eu falo é que são várias coisas que aconteceram na vida do cara que fizeram ser ele que ele é. Ele roeu muito osso, brother. A gente vê o Merab, né, trabalhou na obra, trabalhou em várias coisas, e agora ele tá numa posição que ele ganha dinheiro. Eu duvido que ele queira voltar para a obra. Então, eu acho que isso já faz com que a mente do cara seja muito mais forte. Por isso que eu falo, o O'Malley nunca vai ganhar do Merab, porque a força mental do Merab é muito maior do que o do O'Malley. O O'Malley nunca precisou passar tão aperto na vida e tudo mais para chegar no que o Merab teve que passar, roer osso pra caramba para chegar na posição que ele chegou. Dito isso, a força mental do Merab, você tem um cara que tem um centro de gravidade muito bom, muito forte, não para, tem esse três pulmões que ele tem, né? Então, realmente, é uma combinação muito sinistra para vencer. Eu acho que realmente o adversário o Pitrean é um ótimo adversário, mas aí é que tá. Você acha que o Pitrean não vai cair com ele? Não vai tomar uma Já se queda? enfrentaram, né? Foi 5-0. Vai tomar uma queda de novo, o Merab não para, vai quedar de novo, vai quedar de novo, vai quedar de novo. E aí a única escapatória que eu vejo para um cara lutar com o Merab, se eu fosse lutar com o Merab, é aceitar a queda, né? E aí por que eu vou aceitar a queda? Porque eu sou bom de jiu-jitsu. O que eu posso fazer com o Merab? Eu posso puxar uma chave de pé. E eu acho que eu posso virar o pé do Merab em 5, que ele não vai bater, talvez, entendeu? Você pode arrancar a perna do cara, porque a mente dele é muito forte. Então é uma combinação de mente, do que ele passou na vida dele, de estilo de luta, do tamanho do peso dele, que ele é um pouco mais baixo, um cara forte. Então tudo isso atribui para um lutador muito difícil para essa categoria. Apostar só no jiu-jitsu, não tô falando de você, tá? Tô falando no geral. Apostar só no jiu-jitsu contra um cara igual o Merab, que tá acostumado a fazer esse trabalho por cima, não seria muito arriscado também? Então, tem que ser um cara, eu falo do jiu-jitsu, mas tem que ser um cara que tem uma força também, né? Porque não adianta você ter a técnica e não ter aquela pujança que o Merab tem, que não para, bah. E é o que eu Senão tento entra fazer. no ponto dele, né? Senão ele vai te vencer Eu aprendi muito com wrestling aqui na América, quando eu cheguei aqui, porque às vezes a gente no jiu-jitsu, a gente sabe que a gente pode ganhar do cara a qualquer momento, porque como o Anderson ganhou do Chael Sonnen, faltava 40 segundos para a luta, ele perdendo, e aí ele puxou um treino. E o pessoal do jiu-jitsu tem muito essa tranquilidade. Só que às vezes essa tranquilidade atrapalha, porque eu sei que eu posso puxar uma chave, e aí eu tô embaixo, eu tô perdendo, e acaba a luta, perdi. E aí o wrestling me deu um pouco dessa negócio de urgência, porque o wrestling não para, é todo o tempo para cima, wrestling, rah, rah, rah. E aí eu tô conseguindo mixar os dois. Só que aí, às vezes, eu pego um atleta de wrestling muito forte e eu tento levantar ele e me queda, eu tento levantar ele e me queda. E o que me salva? Eu vou no pé dele e ele bate, acabou. Não importa se ele é maior, mais pesado, não sei o que, ele vai bater. É o que eu falo. Então, você mixar esse wrestling, essa vontade, mas ter o jiu-jitsu muito afiado por causa disso, cara. E continua assim. Eu acho que é uma grande dica aí que eu dou pro pessoal do Brasil, pra atleta, brother, porque eu tava até falando isso com o Kyoji vai lutar com o Taguira agora, né? Que é um cara do sambo e tudo mais. E eu falei pra ele, pô, Kyoji, investe no jiu-jitsu, brother.
sabe? Que se você ficar lutando sambo com esse cara, ele vai te ganhar, porque ele tá acostumado a esse negócio, sobe, levanta, sobe, levanta. Então o cara te quedar, irmão, tá bom, é quedado. Faz ali uma raspagem, vai no pé do cara, sai nas costas dele, entendeu? Então eu acho que o jiu-jitsu ainda tem essa parada, eu acho que a gente brasileiro tá muito à frente ainda desse jiu-jitsu bem lapidado, entendeu? Esse jiu-jitsu horas e horas no tatame, finalizando, 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 finalizando. Por isso que a Bia vai ser campeã mundial, tá? Eu já falo, já te entrego essa aqui pra você, porque ela tem muito jiu-jitsu e ela é uma garota muito humilde, dedicada, aprende muito rápido. ah, mas eu aposto muito mais, não adianta nada você só ter o jiu-jitsu, só confiar no jiu-jitsu. Você tem que ter um jiu-jitsu ofensivo, você tem que ter uma preparação física muito boa para conseguir ser forte, aguentar a pressão e ali sair, ter uma raspagem. Então, mas eu acho que ainda o jiu-jitsu pode ser uma valência. Mas no quesito do Merab, vai que o Merab fica naquela, não vou botar o Pantoja para baixo porque talvez ele me pegue. E aí abre porque eu quero, que eu, porra, querendo ou não, eu confio muito no meu strike também, eu tenho uma mão muito forte, mas é isso, eu acho que tá aí, o plano é esse. Pantoja, obrigado pelo tempo de Demorou. sempre muito solícito, sempre muito bacana bater um papo contigo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, não entendeu, tá entendendo Pra errado, puta porque que pariu. É exatamente isso, isso. Não tem como não gostar do papo com o demorou. Pantoja. Deixa o like, se inscreva no canal e sigam o Campeão Peso Mosca lá nas redes sociais, que é importante dar essa valorização. Tamo junto, Tamo junto. Lerte. Obrigado mais uma vez, estamos aí à disposição sempre. Mais uma vez marcando presença e vamos para a próxima. Vamos fazer, botar mais um cinturão aqui dentro.